Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias. 1 João capítulo 5. E hoje eu gostaria de ler os versos 2 e 3. 1 João capítulo 5, versos 2 e 3. Diz o texto: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, em primeiro lugar, quando chegamos nesse ponto da epístola, alguns que leem, digamos assim, talvez mais acuradamente a epístola, podem fazer uma pergunta. Por que João está começando a se repetir da maneira como ele está se repetindo? Obrigado. Por que ele não terminou a sua carta no capítulo 4, versículo 6? Por que ele continua, então, a partir desse versículo 6, repetindo as mesmas coisas? Esse é um ponto. Talvez ele tenha feito isso para dar ênfase a alguma coisa muito importante, que eu acho que é um perigo muito grande, um perigo imenso de a igreja vir a falsificar a vida cristã. João já havia nos alertado isso quando ele escreveu sobre o anticristo, quando ele escreveu sobre os falsos mestres. Notem que aqueles anticristos, eles estavam convictos de que tinham um tipo de vida superior à vida dos cristãos humildes. Eles tinham esse conhecimento, essa convicção de que eles viviam uma vida superior porque eles tinham um conhecimento superior, um conhecimento esotérico. João mostrou na sua epístola como que é fácil alguém vir a pensar que tem vida quando não tem vida. Que é fácil pensar que nós temos vida baseados em talvez um sentimento místico, de um relacionamento místico, ou num conhecimento supostamente superior ao comum dos mortais. E aqui eu lembrei que houve um período em que a igreja foi muito atraída pela interpretação alegórica da Bíblia, né? E os intérpretes proponentes dessa interpretação, desse tipo de interpretação alegórica, costumavam desprezar aqueles que usavam um método, digamos assim, histórico-gramatical, né? Para os mestres alegóricos, a história narrada na Bíblia era, digamos assim, como que um véu que ocultava verdades mais profundas que nem todos eram capazes de ver. O sentido literal da Bíblia é somente, digamos, um invólucro que continha um significado oculto muito mais rico, muito mais complexo, né? E que somente os mais elevados, com mente mais elevada, com um relacionamento mais elevado com Deus, poderiam chegar. Então eles costumavam desprezar os intérpretes vistos como literais, superficiais e limitados, e as explicações dadas por esses intérpretes, digamos assim, gramaticais, eram fúteis, eram muito superficiais, triviais. Então, para eles, essa abordagem gramatical era considerada como uma leitura rasteira, não captava a profundidade, a riqueza espiritual do texto, a que somente os espirituais poderiam ter acesso. Mas reparem, irmãos, então, como é fácil, como é perigoso pensar que o cristianismo consiste apenas em talvez, digamos, uma certa qualidade superior moral de vida ou intelectual de vida, ou ter um tipo de fé que não necessita de razão, ou, por outro lado, pensar que o que nos torna cristãos é ler livros sobre teologia e discutir esses livros e nada mais. Não, João, não. João diz isso para você. Se você pensa de alguma forma a respeito da vida cristã, como eu acabei de discorrer,
você está iludido. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo. Que se você não tem essa plenitude da vida, essa inteireza da vida cristã, você está sendo enganado pelos falsos mestres. Você está sendo iludido pelos anticristos. A vida cristã, nos disse João, é algo inteiro, é algo indivisível. Ou nós temos ela toda ou não temos ela de forma nenhuma. Não podemos dividi-la em partes. Isso não quer dizer, irmãos, que todos nós igualmente alcançamos essa maturidade, digamos assim, da vida cristã. Não é isso que João está nos ensinando aqui. Quando nós nascemos, e aí está um exemplo, nós não sabemos andar, nós não sabemos falar, né? Nós não sabemos controlar as nossas necessidades fisiológicas, nós nem dente temos, né? Um bebê não faz nada disso, mas nós olhamos para a Sofia e vemos que ela é perfeita. Por quê? Porque ela tem a vida dentro dela. E nela estão as sementes da perfeição de uma vida adulta. Ela vai se desenvolver, ela vai crescer, ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a ler. Por quê? Porque ela tem vida. Inevitavelmente tudo isso vai acontecer com ela. E com relação à nossa vida espiritual, a grande questão é, decorrido o tempo, os nossos dentes apareceram, nós aprendemos a engatinhar, nós já estamos andando. Então, lembremos que João escreveu a sua epístola, entre outras coisas, para responder a uma pergunta: como eu posso saber que realmente fui salvo? Como eu posso ter certeza de que realmente eu nasci de Deus? Eu sou uma nova criatura. Esse novo nascimento descrito nas Escrituras foi realmente, aconteceu comigo. Nós devemos ver, então, as coisas dessa maneira. E nós devemos estar certos, de acordo com a Epístola de João, que nós realmente temos essa vida. Ou seja, o João está me dizendo, irmãos, e a vocês, que o nosso autoexame não é importante somente teoricamente, mas desse ponto de vista da Epístola, ele é muito prático. É prático. 2 Coríntios 13:5 diz o apóstolo Paulo: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. O autor de Hebreus, capítulo 5, verso 12, estranhou aqueles nossos irmãos na fé, e ele diz lá que, devendo ser mestres pelo tempo decorrido, ainda estavam necessitados de receber os ensinamentos mais comezinhos, mais básicos da fé cristã, da palavra de Deus. Alguma coisa aconteceu. O crescimento daqueles irmãos não ocorreu de acordo com o que era esperado. Se tudo estivesse correndo bem, eles deveriam ser maduros já na fé. E, pelo visto, irmãos, os cristãos hebreus, eles não estavam percebendo o quão carentes eles eram. Aliás, a igreja de Laodiceia também não percebia isso. Pensava que estava tudo bem com eles. Por quê? Porque eles não estavam se examinando como realmente convém se examinar. Ou seja, irmãos, se realmente você tem a vida cristã, invariavelmente você vai crescer. Não tem como você não crescer. Invariavelmente nós vamos chegar à unidade da fé, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não nessa vida, mas estaremos caminhando para lá. Então é por isso que João está se repetindo aqui. Ele quer marcar isso conosco, ele quer inculcar isso na nossa mente. Em segundo lugar, se você for um leitor atento, você pode perceber aqui uma aparente contradição no que João está dizendo, nesses dois versículos que nós lemos. Lá em João capítulo 4, verso 20, ele havia dito o seguinte: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas agora ele está dizendo
Aparentemente o contrário. Assim sabemos que amamos aos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então nós podemos, de certa forma, justificadamente, perguntar, será que esses versículos não são contraditórios? Ele diz aqui que nós provamos que amamos a Deus amando os nossos irmãos. E aqui ele está dizendo que nós amamos a Deus que nós amamos aos irmãos se realmente amamos a Deus. Aparentemente é uma contradição. Mas o nosso irmão Henrique já falou aqui de uma característica do apóstolo João, não é? João está nos dizendo aqui que essa questão do amor, na verdade, não é a questão de se começar com um ponto, ou Deus, ou o homem, e avançar para o outro ponto. Não é questão de você começar com o homem e avançar para Deus, ou começar com Deus e avançar para o homem. O que João está nos dizendo é que, invariavelmente, se você tem um, você deve ter o outro ponto. Quando meditamos no capítulo 4, verso 20, nós vimos que João não estava dizendo que se começa amando os irmãos e depois passamos a amar a Deus. Não é isso que João está dizendo. Ele diz que as duas coisas precisam caminhar invariavelmente juntas. E nós podemos aqui então comparar essa relação amor a Deus, amor aos homens, com o nosso próprio corpo. O nosso corpo não é um conjunto de partes, de dedos, braços, antebraços, costurados juntos. Aí a gente seríamos Frankensteins, não é? Isso não é o corpo humano. O corpo humano é um todo orgânico. Quando nós vimos aqui, aqueles que vieram aqui na ABC2, a palestra do Gedeon, falando sobre corpo e alma, de certa forma isso é a mesma coisa. Nós somos um todo orgânico, nós somos um todo inteiro. Tudo faz parte, tudo precisa estar junto para que sejamos realmente pessoas, seres pessoais. Nós somos essencialmente pessoas inteiras. E nós podemos, obviamente, ir além e incluir a nossa parte imaterial, ou seja, a nossa alma não é uma parte que está costurada no nosso corpo, né? Ela também é um todo orgânico junto com o corpo. Então nós não vamos entender o que João quer dizer se nós não tivermos aqui em mente o fato de que a vida cristã é, para João, uma vida inteira e indivisível. E o que Deus quer é nos dar essa vida que se manifesta inteira e indivisível de várias maneiras. Nós não podemos dizer que nós acreditamos no que a Bíblia diz e não fazer mais nada. Aquilo que acabei de comentar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Então a mensagem de João, irmãos, é que todas as características da vida cristã precisam estar presentes, de alguma forma, precisam estar presentes em nós, para que nós possamos afirmar que de fato temos a vida. Ou, colocando de forma negativa, a ausência de qualquer um desses elementos aqui, descritos por João, deve nos levar a duvidar se realmente nós estamos na fé. Você ama a Deus? Amém. Então você precisa amar os seus irmãos. Você ama os seus irmãos? Graças a Deus por isso. Você precisa amar a Deus. Né? Existem certas coisas, né, que caracterizam uma pessoa viva. Respiração, batimentos cardíacos, capacidade de perceber o ambiente. Certo, Sofia? Ainda não tem, né? Mas ela terá. E na vida espiritual é igual. João nos diz quais são essas coisas aqui, irmãos. Amar a Deus, obedecer aos seus mandamentos, amar aos irmãos e manter a fé. E o argumento de João, mais uma vez, preciso me repetir como ele se repetiu, é que todas essas partes são essenciais para a vida cristã e precisam estar atuando simultaneamente, assim como a vida biológica só existe quando estamos respirando, o sangue está circulando, todos os nossos órgãos estão funcionando, tudo isso também ao mesmo tempo, né? Ou seja, nós não podemos, sendo repetitivo, pensar na vida cristã somente como a adesão a um certo tipo de ética ou ter algumas proposições intelectuais na nossa mente relativas à fé ou frequentar uma igreja no domingo. Então essa é a primeira e grande proposição de João aqui. E a segunda é que o modo de
obedecer, de observar a cada uma dessas partes, não é separando as partes, não é separando umas das outras, mas buscar a manifestação de todas elas juntas. João, mais uma vez, nos está ensinando que devemos olhar para a nossa vida cristã como um todo integral, completo, orgânico e complexo. O tipo de pensamento de João, como nós vimos nas pregações do Henrique, é um tipo de pregação, digamos assim, circular. Não importa onde você começa num ponto e você vai caminhando pelo círculo e você invariavelmente vai ter que passar por todos os outros pontos conforme vai avançando por esse círculo. E assim nós vemos João às vezes começando pelo amor a Deus, prosseguindo para o amor aos irmãos, em outro momento começa pelo amor aos irmãos e chegando no amor a Deus, outra vez ele começa pelos mandamentos e continua até o amor aos irmãos e o amor a Deus. Ou seja, para João é irrelevante onde nós começamos a caminhar. Há um círculo e esses pontos específicos devem ser encontrados. E se nós não encontramos, esse círculo não se completa e nós não temos a vida. Então, irmãos, em outras palavras, o principal para João é ter a certeza que nós estamos caminhando nesse círculo, que temos a vida. E se sabemos que temos a vida, ela vai se manifestar de todas essas maneiras. Se eu tenho um dos pontos, eu preciso ter todos os outros pontos. Se eu tenho dúvidas em relação a um desses pontos, eu devo examinar os outros pontos. Então, em certo momento, João vai nos dizer: se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. O que ele está fazendo ali? Ele está testando o meu amor a Deus e me leva ao amor aos irmãos. E aqui, no texto que temos, a gente vê João caminhando pelo círculo. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus. E aqui eu preciso me debruçar um pouco mais sobre essa afirmação. E eu queria aqui que vocês me permitissem citar esse versículo na linguagem de hoje. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Aqui, parece que João resolveu uma dúvida, mas nos incutiu outra, nos deixou outra dúvida. Ele disse que eu testo meu amor pelos irmãos, perguntando: eu amo a Deus? Mas antes, ele tinha dito que a única maneira de conhecer a Deus é amando os irmãos. Mas, diz João aqui, eu quero acrescentar mais uma coisa. Sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, nós estamos caminhando por esse círculo. Eu amo a Deus? E aí a pergunta: como eu posso saber realmente se eu amo a Deus? Mais uma vez João diz, não é examinando seus sentimentos, continue andando pelo círculo, obedecendo aos seus mandamentos. E veja aí como a Nova Tradução na Linguagem de hoje verteu esse versículo 3, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Vejam como tudo ficou aqui coerente com o que acabei de falar quando comentei Mateus 7. Então, irmãos, reparem que existe muito engano no fato de nós estarmos, às vezes, pensando que nós amamos de fato a Deus. Um homem pode dizer que ama a Deus pelo simples fato de que Deus está dando a ele bênçãos, prosperidade, riquezas. Deus está satisfeito comigo, olha só como eu estou vivendo bem, tranquilamente. Pode dizer. Mas quando alguma coisa acontece, né, ele vai descobrir que ele não ama a Deus. Por quê? Ele vai dizer assim: por que isso, Deus? Eu não merecia isso. Quando alguma coisa acontece, imediatamente ele mostra que não amava a Deus, largando a fé, deixando de ir à igreja, deixando de ter comunhão com ele e com os irmãos, se tornando uma pessoa amarga, azeda, reclamona. Sentimentos são enganosos. Como eu sei que eu amo a Deus?
andando pelo círculo. João diz, obedecendo aos seus mandamentos. João, no seu evangelho, ele recordou as palavras de Jesus a respeito disso. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Como eu disse, como você pode dizer que ama uma pessoa se você não faz o que ela gosta? Como você diz que ama uma pessoa se você não faz o que ela desgosta? O que eu posso então achar que é amor é por ilusão. A menos que esse sentimento que você diz que tenha o leve a obedecer aos mandamentos e viver a vida como ele requer que você viva. E novamente aqui João nos sanou uma segunda dúvida, mas criou uma terceira. Essa obediência aos mandamentos. O que é? E João acrescenta aí no versículo 13. Os seus mandamentos não são pesados. A Almeida Revista Atualizada diz penosos. A NTLH diz difíceis de obedecer. Em outras palavras, irmãos, mais uma vez tentando interpretar João aqui, o que importa em toda essa questão de obedecer aos mandamentos não é tanto a perfeição com que você faz isso, porque nós sabemos, nós tropeçamos, nós caímos, nós sabemos da nossa fraqueza, né? A grande questão aqui é a minha atitude com relação a eles. Quando eu fico diante dos mandamentos de Deus, quando nós estudamos o Decálogo, por exemplo, quando eu fico diante disso, eu me ressinto. Eu sinto que Deus está impondo um fardo sobre-humano sobre mim, eu fico resmungando. Tem gente que diz assim, né? Uma vez eu vi, por que você não dança o carnaval? Por que você não pula o carnaval? Porque minha religião não permite. O que você está querendo dizer com isso? Porque se permitisse, eu estaria lá. E nós temos aqui, irmãos, também, um exemplo mais bíblico, é o exemplo denunciado por Malaquias com relação ao comportamento dos sacerdotes da sua época. Nós vemos que, pouco tempo depois do exílio, a classe sacerdotal, o povo de modo geral, já tinha caído num estado espiritual talvez até pior do que o povo de Deus antes do exílio. E Malaquias diz no capítulo 1, verso 12, o seguinte, com relação aos sacerdotes: mas vós profanais o meu nome quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida, é desprezível. E acrescenta no verso 13, e ainda dizeis, que canseira. Eles estavam lá trabalhando de muito má vontade. Que canseira, que carga pesada é essa que nós temos nesse nosso trabalho aqui. Na Bíblia Viva está assim: mas vocês desonram o meu nome. Vocês dizem, é tão difícil fazer o que ele pede. É tão difícil servir ao Senhor. E eles continuam na linguagem de hoje. Diz o Senhor dos Exércitos: vocês não dão a mínima importância às leis que eu dei para vocês obedecerem. Estamos cansados de tudo isso, dizem eles. Deus diz, vocês riem de mim e me tratam com desprezo. E João nos está como que dizendo aqui, essa é a sua atitude com relação aos mandamentos de Deus? É assim que você pensa lá no seu íntimo? Você não está amando a Deus, se você não está obedecendo a Deus. E também, se você não está amando a Deus e você não está obedecendo a Deus, você não está amando a seus irmãos. Você está se enganando a si mesmo. Porque quem é verdadeiramente salvo pode, diante dos mandamentos de Deus, achá-los difíceis de ser cumpridos,
mas não vai se ressentir e nem resmungar contra eles, porque em uma única palavra ele vai amar os mandamentos de Deus. A conclusão de João é a mesma de Paulo em Romanos 7,12, quando Paulo diz assim: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E reparem, irmãos, que Paulo estava passando por uma crise profunda no seu interior. Ele dizia: eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, eu só consigo fazer o que é mal. Ele olhava para o mandamento, ele sabia que era santo, bom e justo, mas ele não conseguia obedecê-lo. Mas, ao mesmo tempo, linguagem de hoje, Romanos 7,22, dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus. Então, irmãos, o cristão é aquele que sabe que os mandamentos de Deus são corretos, é aquele que sabe que eles são santos, é aquele que deseja obedecê-los, é aquele que ama os mandamentos. Ele não sente que são um fardo pesado. Em vez disso, ele vai dizer: é assim que eu gostaria de viver. Eu sei que eu não consigo fazer isso plenamente, mas eu quero tentar. E a cada dia, quando eu tropeçar, eu quero me recuperar, eu quero me pôr de pé novamente. Os seus mandamentos não são pesados. E aqui nós temos, irmãos, um teste muito simples e prático. A vida cristã é algo da qual você se ressente e você se opõe. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo um casamento e na promessa perguntei à moça: você promete que vai amar o seu marido, ser submissa a ele? E ela não respondeu. Você acha que a submissão é um fardo pesado, duro de carregar? Você se ressente disso? Você acha que Paulo era machista quando ele disse isso? Que Paulo era influenciado pela cultura da época? E com relação a isso, nós temos vários outros pontos onde muitos ditos cristãos estão justificando o fato de não obedecerem esse outro ponto, justificando que era mandamento condicionado culturalmente, que Paulo era misógino, etc. e tal. Eu fico tentando arrumar justificativas para não obedecer. Quero dar aqui um exemplo de outra religião, os xiitas. Estava vendo aí uma entrevista naquele podcast Flow de 2 iranianas, muito interessante, e elas falaram sobre isso também. Eles têm uma tradição do casamento temporário. Já ouviram falar disso? Alguns mulais, alguns ayatolás dizem que esse casamento temporário pode ser tão breve quanto 1 hora. Outros mestres dizem que ele deve durar pelo menos 3 dias. Outros que ele deve durar pelo menos 3 meses ou 1 ano. Mas para que serve esse casamento temporário? Para racionalizar o pecado da fornicação. Você arranja lá uma mulher, quer casar comigo? Você só quer fazer sexo com ela. Casa por um dia, faz sexo e pronto. Tchau, tchau, tchau. Benção e tchau. É assim que nós fazemos também? Nós ficamos tentando racionalizar os nossos pecados? Eu tenho vivido na igreja, mas eu tenho sido sempre atraído pelo estilo de vida do mundo? Tenho vivido na periferia da vida cristã? Ou eu quero estar sempre procurando o centro? Eu quero viver a vida cristã e ser perfeito, como é perfeito meu Pai que está nos céus? Seus mandamentos são pesados? Para homens e mulheres realmente nascidos de novo, nós sabemos qual é a resposta. Nós sabemos aquilo que Deus requer de nós. Nós amamos a Deus e nós queremos obedecer aos seus mandamentos. Eis aí, irmãos, os testes muito práticos que
João nos deu. Mas precisamos sempre lembrar disso, irmãos, que é a totalidade que importa. Amar a Deus, obedecer aos seus mandamentos, amar aos irmãos, manter a fé. Agradeço a Deus por essa vida, agradeço a Deus por essa totalidade, por essa plenitude, por essa completude, por esse equilíbrio, por essa perfeição de forma. Agradeço a Deus por essa coisa perfeita que Ele nos dá. Enquanto nós nos examinamos, irmãos, nunca nos esqueçamos que a prova de que há vida em nós é que todas essas partes estão sempre presentes e sempre presentes juntas. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus Santo, Pai Celeste, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é como água pura que nos lava, Senhor. Que possamos ser, Senhor Deus, amantes da Tua palavra, amantes da lei, que possamos nos mirar nela, Senhor Deus, e que não sejamos, Senhor Deus, ouvintes esquecediços, Senhor Deus, que quando se viram de costas, logo esquecem de tudo aquilo que lhes foi dado, tudo aquilo que lhes foi ensinado, mas pelo contrário, que sejamos operosos praticantes da Tua palavra, Senhor Deus. Que o amor se revele, Senhor Deus, em obediência, Senhor Deus. Que o ouvir e praticar, Senhor Deus, seja a nossa forma de nos mostrar a nós mesmos que de fato Te amamos, Pai Santo. Quem ouve estas palavras e as pratica é semelhante, Senhor Deus, a um servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, seja a nossa vida. Assim, Senhor Deus, seja a nossa casa, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.